Êxodo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ler então Êxodo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, neste mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, e Israel se acampou ali, no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou aos anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor estas palavras do povo. Muito bem, meus irmãos, olha só que interessante. O povo tinha acabado de sair do Egito, primeira Páscoa. E eles então passam pelo deserto, passam pelo Mar Vermelho. 50 dias depois, eles estão aos pés do monte. Aos pés do monte. 50 dias, festa de Shavuot, Pentecostes. Ok? Do grego aí, Pentecostes. Então, Shavuot, que representa o momento da outorga da Torá. Que nós vemos lá em Atos, a capacitação através do Espírito. Nós vamos falar sobre isso. A outorga da Torá. Agora, aqui, meus irmãos, uma aliança é firmada. Veja o que o Senhor fala. Pense, entenda uma coisa. É condicional a bênção na sua vida. A salvação é condicional. O amor do Eterno é incondicional, não importa o que você fez. Se você se arrependeu e voltou para o Eterno, salvação. Não importa, é incondicional. Não importa o que você fez. Pode pensar na pior barbaridade do mundo. Se você realmente se arrependeu e voltou para o Eterno, a salvação te alcança. Mas ela é condicional porque carece de arrependimento. E arrependimento implica em você voltar a cumprir a aliança. Que eu vou falar aqui agora. O que é esta aliança que está sendo firmada com quem? Com Israel. Com Israel. E nós vemos lá em Romanos que nós, igrejas, participamos desta aliança se formos enxertados em Israel. Não há nenhum texto bíblico que fala de substituição. Ok? Se fizermos parte, Paulo fala, se nós formos enxertados, nós fazemos parte. Lá em Romanos. Muito bem. Agora olha só o que o Senhor fala aqui no versículo 5 do capítulo 19. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar. Se guardar a minha aliança, então vocês serão nação santa, reino de sacerdotes. Como está escrito aqui no versículo 6, vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. É isto, são essas as palavras que vocês vão falar aos filhos de Israel. Moisés desce e fala, olha, o Eterno tem uma aliança para vocês. E se vocês guardarem essa aliança, vocês vão ser reino de sacerdotes.
Nação santa. Todas as nações são minhas. Todos os reinos da terra, seja o que for. Esse reino pode nem acreditar, nem conhecer o eterno. É do eterno. Pode ter outros deuses lá, o que for. É do eterno. Todas essas nações são do eterno. E muita gente se afastou do eterno. Desde os primórdios, com o pecado do homem, as nações se afastaram. Por quê? Porque não queriam cumprir as leis do Senhor. Alguém pode dizer assim, mas não tinha lei. A lei veio só lá em Moisés. Não, a lei ela já existia antes. Não é à toa que Abraão guardou os mandamentos, estatutos e ordenanças do Senhor. Abraão, antes de Moisés. Então a lei já existia. É que as pessoas não queriam seguir as ordenanças do Senhor. Os mandamentos, os estatutos, não queriam seguir a aliança. Então, o Eterno deixou eles seguirem o seu rumo, como Paulo fala. O Senhor entregou suas próprias paixões. Paulo fala isso também. Porque eles não quiseram seguir a aliança do Senhor. Agora o Senhor vai e faz o quê? Ele escolheu Abraão, depois os 3 patriarcas, Isaac e agora Jacó. E o povo cresceu, como o Senhor falou, dentro do Egito. E ele vem agora e fala para o povo, olha, se vocês guardarem a minha aliança, qual aliança? A mesma aliança que já tinha. A mesma que Abraão guardou. A mesma que Noé guardou. A mesma que os servos de Deus, o Eterno sempre teve seu remanescente fiel. Guardava. Se vocês guardarem essas alianças aqui, como nação, vocês serão uma nação peculiar, diferente de uma nação santa. Se. Então o povo estava aqui ao pé do monte e o Senhor estava deu essa instrução para Moisés, e Moisés, ele vai, transmite ao povo e o povo assina o contrato. Eles falam, tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. E qual era o chamado deles? O chamado deles era para ser uma nação santa, reino de sacerdotes. Como está escrito aqui no versículos 5 e 6. Se diligentemente me ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal. Então veja, toda a terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Todas as nações, sejam elas nações pagãs, que têm outros deuses, que nem crê no Eterno, nem por isso deixa de ser do Eterno. Agora Israel tinha um chamado diferenciado, um chamado para ser reino de sacerdotes até para estas nações. Tudo com qual finalidade, irmãos? Trazer o mundo de volta para o Eterno. Uma nação de sacerdotes que tinha a função de trazer o mundo de volta para o Eterno. Olha só que chamado importante, interessante. Então veja bem, nós estudamos agora em Shavuot, que é esta festa que estamos participando, que aconteceu 50 dias depois de Pessa, passou por Matzot, né, pães asmos, e agora chegamos em Shavuot, terceira festa. Até é importante a gente lembrar a sequência das festas e a importância delas. Pessa é Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Matzot, pães asmos, pão sem fermento. Ou seja, a conversão é uma Pessa, né? Passagem da escravidão do pecado para a liberdade da vida. Aí, Matzot, pão sem fermento, você começa a tirar o pecado de você. Primícias, bicurim, também celebramos no mesmo dia. Falaremos sobre isso hoje à noite. Que é você começa a dar os primeiros frutos. E agora vem Shavuot, que é a outorga da Torá. A capacitação do Espírito, derramamento do Espírito sobre nós. Aí agora nós passamos o maior espaço de tempo sem uma festa, até a próxima festa, que é trombetas. Rosh Hashanah. Vai ser tocado o shofar. O aviso para a gente estar preparado para o momento do retorno do rei. Aí depois,
Yom Kippur, para colocar as coisas em ordem, dia do perdão. E por fim, Sukkot, que é o Senhor tabernaculando conosco, vivendo conosco. Mas agora é o momento da outorga da Torá. E veja, justamente agora é o maior período de tempo entre uma festa e outra. Por quê? Porque desde que a palavra foi dada, você precisa viver. E o Eterno te capacita para viver essa palavra. E você vai viver como? Com aquilo que Ele te deu, com a Torá, com as instruções que Ele te deu. Então o Senhor vem, Ele faz essa aliança com o povo assina o contrato, tudo que o Senhor falou, faremos. E aí a gente vê aqui no capítulo 20, a partir do versículo 1, então, o começo das instruções, daquela lei que já existia antes. Por quê? Porque Abraão guardou os mandamentos, estatutos e ordenanças do Senhor, agora vai ser escrita em tábuas de pedra. Embora o que o Senhor quer é que ela seja escrita no teu coração. Esse é o projeto. Ela vem para tábuas de pedra aqui para quê? Para que o povo não se perca, o povo estava se perdendo, pecando, falando, está aqui, está escrito. Está escrito aqui, está gravado aqui qual que é os mandamentos do Senhor para quê? Para você não dizer que não sabia. Então todo o povo vai ter ciência disso. O Senhor chamou como reino de sacerdote, uma nação sacerdotal peculiar. Para quê? Para ensinar todas as nações como é que deve servir ao Senhor. Quem é o único Deus que existe? O Eterno. E aí agora ele começa como? Vamos fazer então a leitura destes 10 mandamentos. Como hoje é uma paraxá especial, né? Por ser Shavuot, a entrega da Torá, nós vamos fazer a leitura desses 10 mandamentos. A partir do versículo 1 diz assim: Falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor teu Deus não terá por inocente o que o tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clamor de buzina e o monte fumegante, temeu de medo e retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Meus irmãos, veja só que interessante. O Eterno queria falar com todos. A Torá que nós ouvimos depois, por transmissão de Moisés,
ela seria transmitida a todos. O povo não suportou, o povo temeu. E o povo falou: não, Moisés, Deus fala com você, a gente não suporta. Mas todos, esse é o projeto. E é isso que é perseguido até os dias de hoje. Quando se fala lá em Jeremias 31 que o Eterno quer fazer uma nova aliança em que a lei dele seja escrita no seu coração, lá fala Israel sim, mas nós aqui já consideramos que somos enxertados em Israel. Então no seu coração, é disso que se está falando. Todo o povo conhecer a vontade do Eterno, independentemente de eles terem algo escrito, mas eles quererem cumprir a lei do Eterno de coração. Não é que a lei não existe, ela existe. E eu a conheço e eu a cumpro e ela passa a ser a minha vida, o meu dia a dia. Então era esse o objetivo. E é um objetivo que continua sendo hoje. Que todos nós possamos ter esse acesso, esse conhecimento do Pai. Mas ainda hoje, muitas pessoas pensam: é demais para mim. Eu não suporto a Torá. Eu não suporto. Mas há um chamado, irmãos, porque hoje para nós estamos conhecendo a Torá já após a vinda do Mashiach, Yeshua. Então a graça do Senhor ela é manifesta, o perdão dos nossos pecados está aí e o que nós temos que fazer é caminhar com tranquilidade para aprender a vontade do Senhor. Muito bem. Agora, vejam bem, dito isso, então a festa de Shavuot é a outorga da Torá e nós aprendemos ela para nós começarmos a aprender capacitação como? Na medida em que nós começamos a ter conhecimento para exercer esse sacerdócio entre as nações. Não é? Então esta que é a vontade do Eterno para as nossas vidas. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo esta limitação, ainda assim o Eterno lhes transmitiu. Eles disseram assim: olha, tudo que o Eterno falou, nós faremos. Eles não conseguiam ouvir a voz do Eterno, mas ainda assim, pela misericórdia, o Senhor deu a Torá, o Senhor deu o ensino dele. O Senhor deu ali, o que vocês vão fazer é isso, isso, isso. E Moisés vai e transmite para eles. Muito bom. Agora, meus irmãos, este ensino, ele nos alcança. Porque, como eu disse lá em Romanos 11, Paulo fala que nós somos enxertados em Israel. Enxertado. Romanos 9 e Romanos 11. Pode ler lá que está esse ensino. Nós somos enxertados em Israel. Que as bênçãos, as alianças foram dadas a Israel. Nós somos enxertados. Nós, zambujeiros, fomos enxertados na oliveira, né? E temos que dar frutos, por quê? Porque fazemos parte da mesma seiva. E aqui em Atos, o que nós vemos? Olha só que interessante. Vamos abrir em Atos 2. Nós então falamos que Shavuot é o mesmo Pentecostes. Acontece 50 dias depois da saída do Egito. Ok? Muito bem. Yeshua veio, exerceu o seu ministério. Não é isso? E depois que ele exerceu o ministério dele, ele vai e fala os discípulos lá em Lucas. Nós vamos ler primeiro então Lucas, capítulo 24, versículo 47 ao 49. Diz assim: em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido do poder. Fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Agora eu quero que os irmãos abram lá em Atos 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito do Eterno e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito do Eterno lhes concedia que falassem. Apenas até aí. Veja, irmãos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, 50. 50 dias depois de Pessa. 50 dias depois do sacrifício de Yeshua, que Yeshua subiu, eles então estão em Jerusalém e vem sobre eles o Espírito do Eterno. No mesmo dia em que foi outorgada a Torá. No mesmo dia, lá na outorga da Torá se viram línguas de fogo. Aqui nós vemos também línguas de fogo sobre cada um dos irmãos. Lá, capacitação para eles transitarem entre as nações e as nações virem a operação do Senhor na vida deles. Não é à toa que nós vemos na Bíblia, nos profetas, as nações entenderem que o Eterno batalha por eles. Então eu digo que mesmo quando eles erravam, ainda assim eles estavam exercendo o sacerdócio, porque as nações reconheciam, olha, eles se afastaram do Senhor. Nós vemos Balaão. O que Balaão faz? Ele faz o povo pecar para que as outras nações possam atacar. Por quê? Porque se não tiver pecado, é um povo santo do Senhor, o Senhor os defendia. Então a estratégia das nações para fazer o povo cair é fazer eles pecarem. Olha só, e aí nós vemos isso acontecer em Pentecostes. Mas tem aqui um ensino especial, irmãos, que hoje as igrejas pregam e esquecem de observar um detalhe muito simples, que prova mais uma vez que os discípulos de Yeshua celebravam as festas. Eles celebravam as festas. Veja, eu falei há pouco sobre a sequência das festas, não é? Então, Pessa, Matzot, Bicurim, Shavuot, quarta. Nessas 4 festas, aqui dá 50 dias. Olha como começa o versículo 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam celebrando Shavuot. Logo os discípulos celebravam Shavuot. Estavam celebrando a outorga da Torá. Estavam ali glorificando o Senhor reunidos, trazendo as primícias. E aí, cumprindo-se esse dia, então veio do alto o Espírito do Eterno sobre eles. Olha só, por cumprir, não porque não cumprissem. Por que então o Senhor não trouxe o poder do alto antes ou depois de Pentecostes? Porque foi no dia de Pentecostes. Porque o projeto do Eterno é que você cumpra a vontade dele de coração. Ele quer que você cumpra. Porque fez questão de escrever cumprindo-se o dia de Pentecostes. Veja, meus irmãos, que há muitas provas de que os irmãos continuaram a pregar a palavra do Senhor e seguindo os mesmos costumes, as mesmas festas. A gente sempre fala que as festas do Senhor são moedim, são tempos determinados. Tem aí um vídeo nosso, Tempos Determinados do Eterno. Vamos falar lá sobre as festas. O relógio de Deus, tempos determinados. Está no YouTube aí para quem quiser ver. Tempos determinados. O Eterno tem tempo determinado para tudo. E aqui nós estamos vendo que o Senhor cumpriu os dias. Logo, prova de que os discípulos guardavam os mandamentos do Eterno. Celebravam as festas. Eles celebravam os 50 dias de contagem do Homer, que o irmão Robson aí todos os dias, desde Pessa, postou no vídeo. Primeiro dia da contagem de Homer, segundo dia até o 50º dia. Ele colocou dia a dia, inclusive as orações, para quem quiser dá para ver ainda está no YouTube. Por quê? Porque há um propósito, irmãos. Há um propósito. A lei do Eterno, ela é imutável. Nós mudamos.
Nós podemos ter as nossas vidas modificadas devido às circunstâncias, e muitas vezes a gente pensa isso é antiquado. Não, a palavra do Eterno ela é temporal, ela nos alcança até hoje. E ela pode ser perfeitamente aplicável nas nossas vidas. É certo que há circunstâncias que dependia da situação, de estar lá no deserto, passando por determinadas coisas, ok, e que hoje não se aplica. Tudo bem? Mas isso aí, por isso nós vemos lá mandamentos, estatutos e ordenanças. Mandamentos não se quebram. Há leis que são atemporais, não somente dentro dos próprios 10 mandamentos ali, nós podemos tirar diversos outros que não se quebram no tempo. Uma delas é o Shabat. Shabat é perpetuamente. Então veja bem, nós somos inseridos neste contexto. Agora, se nós abrirmos lá em Lucas 24, versículo 44, diz assim: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja, quando Yeshua fala lá em João, está cumprido, ele não fala está cumprido a lei, ninguém precisa mais cumprir. Ele diz, está consumado aquilo que estava escrito a meu respeito, aquilo que deveria acontecer com o Messias. Não é está acabada a lei, está consumado aquilo que deveria se cumprir a meu respeito. Estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Salmos, leia o Salmo 22. Salmo 22 fala perfeitamente, quem nunca leu, leia o Salmo 22, vai identificar Yeshua ali. Muito bem, versículo 46. E disse, eis que está escrito que o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, olha a mensagem que Yeshua diz, vocês são minhas testemunhas. O Senhor fala, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em toda a terra, não é isso? Muito bem. Testemunha de quê? Olha só. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Testemunha de quê? Testemunha de que Yeshua veio, de que ele cumpriu a lei como exemplo para que nós também possamos cumprir, e de que ele veio pregar a justiça entre as nações, para que as nações se arrependam, está aqui no versículo 46, arrependimento. O que é arrependimento? Você fez algo, você se arrepende e você não faz mais. Então você transgrediu a Torá, você se arrepende e você não transgride mais. Você não guardava sábado, você se arrepende e você passa a guardar sábado. Você não honrava seu pai, você se arrepende e você passa a honrar seu pai. Está entendendo? Você não amava tanto ao Eterno, você se arrepende e você passa a amar o Eterno. Testemunhas destas coisas, de que Ele, sendo Rei de Reis, Senhor de Senhores, Ele cumpriu e Ele inclusive derramou seu sangue, o que estava escrito na Torá, nos profetas e nos salmos que aconteceria com Ele, para que nós pudéssemos ser enxertados na Torá, se cumpriu. Então você hoje pode ter acesso à palavra do Eterno. Você hoje pode se voltar para a Torá, você pode se arrepender. Por quê? Porque o preço da sua remissão já foi paga. E aí a sua função como discípulo de Yeshua passa a ser testemunha, sabe de quê? De que Ele morreu. Ele carregou sobre si as nossas dores e derramou o seu sangue para perdão de pecado. Mas Ele nos manda não pecar mais, não transgredir mais a lei do Senhor. Hoje é dia de Shavuot, hoje é dia de Pentecostes. Hoje, na verdade, foi quarta-feira. Hoje nós estamos no Shabat aqui, estamos falando ainda em dias de Shavuot, mas sobre Pentecostes.
Mas todo dia é dia de você receber a palavra do Senhor. Todo dia é dia de você meditar na Torá que foi entregue. Todo dia é dia de você ver que houve um preço pago pela tua salvação e ouvir a voz de Yeshua que diz: vai e não peques mais. Do Espírito do Eterno ser derramado sobre você para que você tenha poder. Como seria esse poder? Veja, se eu sou uma pessoa que vivo pecando, se eu for falar do Eterno para alguém, de salvação, alguém vai dizer assim: você? Mas quando me converto e sou cheio do Espírito, Ele perdoa os meus pecados. Então o poder, porque eu sou uma pessoa remida, eu não faço mais isso. Eu não cometo mais aquilo que eu cometia antes. E como uma pessoa convertida, como eu mudei minha forma de vida, então eu posso falar como uma vida transformada pelo Espírito do Senhor. Então veja bem, você vai receber poder para testemunhar da palavra do Senhor. Que nós possamos meditar nesta paraxá especial de Shavuot. Na outorga da Torá, o Senhor veio. Lembre-se sempre, a Torá já existia. Volta a falar. Abraão guardou os mandamentos, os estatutos e as ordenanças do Senhor. Ora, mas não veio só lá em Moisés? Não. Abraão, que veio muito antes, já guardava. Apenas ela não estava escrita. E agora o Senhor vem e escreve. Para quê? Para que as pessoas saibam que ela está lá, a Torá está lá. Shavuot é isso, é a outorga da Torá. Se você receber a lei de Deus só como lei e mandamento, aí você fala: vou seguir só porque está escrito aqui. Mas se você recebeu com amor e você começa a viver a Torá, então você é cheio do Espírito do Eterno. Porque o Senhor separou pessoas, profetas, ao longo da trajetória de Israel para falar, pessoas que amavam a Torá. E eles buscavam cumprir a vontade do Eterno. Essas pessoas. Então, da mesma forma, hoje, o Senhor busca essas pessoas. Que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor. A mensagem está sendo pregada. A Torá está sendo pregada. O arrependimento está sendo pregado. Como nós lemos agora em Lucas. O arrependimento, a remissão de pecados está sendo pregado. Olha só, primeiro, arrependimento. Depois, perdão de pecado. Não há perdão sem arrependimento, irmãos. Primeiro arrependimento. Arrependeu, passa a não pecar mais. Perdão. E nós, que não somos judeus, está falando de nós lá em Lucas. Em seu nome, no nome de Yeshua, será pregado o arrependimento a todas as nações. Olha só, um judeu, Yeshua, ele nasceu judeu, em Israel, de mãe judia. Ele nasceu judeu. E ele vem trazer essa boa nova para nós. Você pode entrar na aliança, se houver arrependimento condicional. Arrependimento, perdão de pecado e capacitação do poder do Espírito para testemunhar da bênção que o Senhor fez na tua vida até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.